E aí, rapaziada, vamos trabalhar um pouquinho de domínios morfoclimáticos do Brasil, seguindo o nosso querido geógrafo Aziz Yab Saber, beleza? Vamos dividir os 6 tipos morfoclimáticos existentes no país. Espero ajudá-los. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, moçada. Os domínios morfoclimáticos, pessoal. Agora, que são elas? É isso que eu ia explicar para vocês. Os domínios morfoclimáticos, por que eles estão juntos com as bacias hidrográficas? Simples, porque as bacias hidrográficas dependem também do regime de chuva. Então, se você tem mais vegetação em um determinado lugar, se você tem mais preservação em um determinado lugar, você vai ter uma quantidade de água maior. Se você tem mais degradação, você vai ter a diminuição da massa de água que vai se formando. É importante ressaltar com vocês que na semana passada, no final de semana passado, né, sexta, sábado, domingo, a fumaça que estava aí na região era a fumaça das queimadas da Amazônia. Tinha imagens de satélite em tempo real transmitindo essa fumaça chegando aí na região, né? E não era para chegar essa fumaça. Por quê? Essa fumaça veio com a massa equatorial continental. A gente já estudou isso, massa equatorial continental. Ela é quente e úmida, ou melhor, era para ser quente e úmida. Era ela que era para trazer as primeiras chuvas, anunciando a proximidade com a primavera, tá? Mas ela não trouxe as primeiras chuvas, ela não trouxe chuva, porque está tendo muita queimada. Então ela acabou trazendo muita fumaça, tá, pessoal? Então é importante destacar e ressaltar isso com vocês. Joia? Vamos destacar um negocinho aí, ó. O geógrafo Aziz Yab Saber, eu tive o prazer imensurável de conhecer esse cara. Ele foi um dos maiores geógrafos do mundo, junto com Milton Santos, tá? Ele trabalhou na prefeitura de São Paulo, para vocês terem uma ideia, prestando serviço porque ele gostava até próximos 75 anos, cara. Ele é um cara sensacional. Ele viajou literalmente o Brasil todo para ir descrevendo todos os pontos do Brasil. Ele passou pelos mais de 5.500 municípios brasileiros. Ele é o cara, tá? Ele fez o trabalho no braço, nada de computador, imagem de satélite. Ele ia para o lugar, analisava a vegetação, analisava o relevo, o tipo de solo, a hidrografia. Ele foi o cara, certo? Então, sempre que vocês verem qualquer coisa do Aziz Yab Saber relacionado à geografia física, o cara é muito bom. Tudo bem? Então, o geógrafo Aziz Yab Saber, com base nas análises das combinações de alguns elementos naturais. Então, ele falava assim, para dar o domínio morfoclimático, você precisa ter uma junção de elementos naturais, como relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia. Tá? E ele chegou à conclusão que no Brasil existiam, ele identificou 6 grandes domínios morfoclimáticos. Presta atenção, não tem apenas 6 tipos de planta ou 6 tipos de clima. O domínio morfoclimático é o que predomina na região de vegetação, de relevo, de clima e assim sucessivamente. Joia? O mapa que ele constituiu foi esse mapa que ele é muito utilizado nos vestibulares. Por isso que eu fiz essa partinha de domínios morfoclimáticos para vocês. Atenção agora. Vocês já estudaram vegetação do Brasil? Já. Clima do Brasil? Já. Relevo do Brasil? Já. Então, tudo que eu for falando aqui, vocês já estudaram. Lá pelas aulas de número 40, 30 e poucos, né, 40 e poucos, vocês já estudaram lá atrás. Então, não precisa ficar, ai meu Deus, é matéria nova. Não tem nada de novo. É tudo velho, tá? Mas só que ele faz essa junção e através dessa junção e a quantidade de chuva e tudo mais, você consegue identificar se é uma boa, um lugar bom para chuva, se não é. É bem interessante, tá? Então vamos lá. Ele destacou o domínio morfoclimático amazônico, do Cerrado, mares de morro, caatinga, araucária, pradarias. Tudo bem? Esses que estão nessa corzinha aqui são as zonas de transição para ele. Então, é importante destacar, por exemplo, ó, mares de morro. Que tipo de vegetação vocês acham que tem no mares de morro? Mata Atlântica. Que tipo de vegetação que tem no Cerrado? Ah, vá, o próprio nome, Cerrado, né? Que tipo de vegetação tem a Caatinga? Caatinga. Então, não é nada do que vocês já não estudaram. E vocês também estudaram a questão de divisão climática no mundo.
Estudando a zona intertropical, os tipos de clima e vegetação que tem lá dentro. Estudando as zonas temperadas e polares, os tipos de clima e vegetação que tem lá dentro. Qualquer coisa, é só buscar nos vídeos que vocês já têm postado, tá lá no meu canal, tudo certinho, aí é só vocês pegarem, tá? Beleza? Vamos pro próximo aí. Domínios morfoclimáticos. Olha o que eu fiz para vocês. Eu fiz um resumão para lembrar um pouquinho o que é cada um dos 6, tá bom? Os 6 principais que ele destacou. Então vamos lá. Domínio morfoclimático amazônico corresponde a uma vasta extensão do território brasileiro, onde verifica-se o predomínio de terras baixas. Então todo mundo sabe que lá tem o predomínio de planície e planaltos mais rebaixados, já muito desgastados. Já vimos isso aí. Clima do tipo equatorial, que é quente e úmido, com cobertura vegetal, floresta latifoliadas, folhas largas, região de grande radioatividade, região de grande insolação, tem muito calor, temperatura elevada, beleza? Então, basicamente, essa é a característica do domínio morfoclimático amazônico. Vamos lá. Domínio morfoclimático do Cerrado, pessoal. Olha aqui, ó, Cerrado. Ocupa extensa área do país também, marcada pela presença dos planaltos. Tem muito planalto no Cerrado, inclusive o Planalto Central, onde está Brasília ali, por exemplo, tá? Que aparecem na paisagem na forma de chapadas. Tem muitas chapadas nesse tipo de relevo. Por exemplo, a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, tá? Chapada dos Parecis, são exemplos de chapadas. Para quem não lembra, chapada faz parte de Planalto. Existem 4 formas de relevo. Vamos lá. Montanha, que não tem no Brasil. Montanha. Planície, planalto, depressão. Dentro da planície, você tem planície litorânea, planície sedimentar, blá, blá, blá. Dentro do planalto, aí você tem as divisões: pico, serra, morro, chapadas, tudo bem? Então, é uma subdivisão do planalto, as chapadas. Joia? Além disso, observe-se a ocorrência do clima tropical. Então, temos o clima tropical. Joia? Beleza? Tranquilo? Bora lá. O domínio morfoclimático da Caatinga. Atenção. Ocupa a área do país onde predomina o clima semiárido. Atenção, clima semiárido. A maior parte encontra-se no Nordeste. Ó, então, Caatinga, tipo de vegetação, no clima semiárido, e a maior parte está no Nordeste. A formação vegetal é composta predominantemente por espécies xerófitas, que são aquelas que substituíram suas folhas por espinhos, tá lembrado? Como as cactáceas. Os cactos são os grandes exemplos desse tipo de vegetação. Beleza? Vamos para o próximo slide aí? Vamos lá. Olha aqui, ó. Continuando. Faltam mais 3. Falamos de 3 ali, agora eu vou falar de 3 aqui. Domínio morfoclimático de mares de morros, situado na faixa litorânea, nós vimos lá, né? E que se estende do Nordeste brasileiro até o sul do país. O clima do tipo tropical úmido e tropical de altitude. Tem esses 2 tipos de clima nessa região. E a cobertura vegetal, ela é Mata Atlântica predominantemente. Isso é um conceito de morfoclimático. Um conceito de morfoclimatologia é isso, tá? Você ter essa interação, então, entre os meios. Clima, vegetação, relevo, hidrografia, e vai, tá? Tipo de solo. Domínio morfoclimático da Araucária, encontrado no sul do país, né? Predominantemente, tá, pessoal? E ocupa uma área onde há predomínio do clima subtropical úmido. Todo mundo entende que o clima subtropical é o da nossa região, joia? Com verões brandos, não são verões quentes, tá? São verões mais brandos. É importante destacar que o domínio morfoclimático da Araucária, pessoal, ela nunca aparece sozinha. A Araucária sempre está junto, não existe uma floresta de Araucária, é sempre importante lembrar isso. Existe a presença da Araucária junto com outras formações vegetais. Aí no Paraná é muito comum a Araucária estar sempre junto da Mata Atlântica. Tudo bem? Por exemplo, em Santa Catarina também. É muito comum a Araucária estar junto da Mata Atlântica. Beleza?
Domínio morfoclimático das pradarias, campanha, gaúcha ou pampas. São os três nomes, né? Pradarias, campanha, gaúcha ou pampas. Quando o estrangeiro vem, ele fala, nossa, que pradaria bonita. A maioria do brasileiro não chama assim, chama de pampas. Tudo bem? Mas campanha gaúcha também serve como nome para a região, é um outro nome típico da região. Ocupa a parte meridional, que a parte meridional significa sul, tá? Setentrional é norte, então ocupa a parte meridional do Rio Grande do Sul. O clima é o subtropical e a vegetação tem formações de herbáceas, chamadas de campos ou pradarias. Joia? Tranquilo? Então, muito bem. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Vou abrir agora para perguntas. Bem tranquilinha a aula, pessoal, bem sossegada. Já trabalhamos clima, vegetação, relevo, tipos de solo, hidrografia. Então, quando você vai trabalhar um pouquinho de domínios morfoclimáticos, fica bem sossegado. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui, aproveitar os vídeos, ativar o sininho. Tamo junto, moçada. Compartilhe o vídeo. Até mais. Valeu!